Pronto. Tô morrendo de dor de cabeça. Me dá até ânsia de vômito, perdão, tá? Se eu fizer careta, tá aí. Mas vamos lá. Até ligar um pouquinho o ar para ver se ventila, né? Vamos lá. Meninos, então já foi respondida a segunda pergunta, que é: a denúncia anônima pode deflagrar a instauração de um inquérito? Sim, desde que haja diligências prévias comprovando aí a plausibilidade da denúncia. E a fundamentação eu já trouxe para vocês. Tudo bem? Fechou? Ótimo. Mas vamos continuar. Vamos continuar na terceira pergunta. A terceira pergunta disserte fundamentadamente quanto às formas de instauração do IP, especificamente na ação penal pública incondicionada. Então vamos lá. O que foi a pergunta? Como se instaura o IP na ação penal pública incondicionada? Fácil a resposta. Toda a resposta está no artigo 5º do Código de Processo Penal. Toda a resposta está no artigo 5º do Código de Processo Penal. Inclusive, o meu material, que eu vou pôr na tela para vocês, ele nos traz formas de instauração do IP. Formas de instauração do IP. 1. Ação penal pública incondicionada. Pode ser, de acordo com o inciso 1, de ofício, sem provocação, decorrente da característica da obrigatoriedade, por meio de uma informação reservada, prisão em flagrante, voz pública e notoriedade do fato. 2. Mediante requisição, também chamada cognição mediata, está no inciso 2, requisição do juízo, do MP, do juízo e do MP. Lembrando vocês que nós conversamos que a requisição do juiz seria obrigatoriamente inconstitucional, porque fere o sistema acusatório. O juiz não pode requisitar investigação, o juiz não investiga. Então, a requisição ou cognição mediata é especificamente do Ministério Público. Requerimento do ofendido. Quem é o ofendido? É a vítima. É a vítima. Sim, a vítima pode pedir a instauração do inquérito policial. Também temos a delação do crime. Olhem, delação do crime não é notícia, não é delação anônima, não é notícia anônima. É a delação por qualquer um do povo. Qualquer um do povo pode delatar, ocasião em que vai dar início ao inquérito policial. Só que nesse caso, ele vai ter que fazer verbalmente ou por escrito, firmando, assinando, certo? Então está aí, o artigo 5º traz para nós a quem cabe instaurar, a quem cabe instaurar o pedido para deflagrar um inquérito policial. Lembrando, está no artigo 5º, podendo ser a própria autoridade de ofício, requisição do Ministério Público, requerimento do ofendido e a delação de qualquer um do povo. E na ação penal pública condicionada? Na ação penal pública condicionada, a resposta também está no artigo 5º. Na ação penal pública condicionada,
nós vamos ter artigo 5º, parágrafo 4º. O inquérito nas ações penais públicas condicionada à representação não poderá ser sem ela ser iniciado. Isto quer dizer que o ofendido deverá representar. O inquérito policial demanda para ser instaurado a representação. Como se instaura então o IP no que tange a ação penal pública condicionada? Por meio da representação do ofendido, da vítima. Por quê, Natália? Por quê? Simples. Porque, obviamente, se não houver, caso não haja a representação, não terá como iniciar a ação penal. E se o inquérito tem a função de preparar futura ação penal, por que vai instaurar um inquérito para preparar uma ação penal que nunca existirá? Ele perderia a sua finalidade. Tudo bem? E na ação penal privada? Na ação penal privada, somente poderá ser instaurada por requerimento de quem tem a qualidade para intentá-la, ou seja, requerimento do querelante. Pelos mesmos fundamentos, se ela possui a função de preparar, a investigação policial possui a função de preparar a ação penal, para que vai preparar uma ação penal que nunca vai ser ajuizada, se for privada? Então, repito, a resposta está toda no artigo 5º. Pergunta 4. O delegado está obrigado a instaurar o inquérito policial caso haja requisição do MP? Fundamente a sua resposta. Aqui nós temos duas respostas. A primeira resposta: farei concurso para Ministério Público. Sim, por ser dominus litis da ação penal, uma vez requisitado a sua instauração, o delegado de polícia está obrigado a instaurá-lo. Mas é uma resposta particular, ou melhor, peculiar, se você quer ser promotor. A resposta, ao meu ver, mais correta é não. Não. A presidência do inquérito policial e a atribuição para tal fim cabe ao delegado. O delegado somente deverá instaurar um IP caso haja ali plausibilidade na requisição, uma vez que ele não deixa de ter a função garantista, não podendo iniciar acusações, mesmo que sejam investigações infundadas contra uma pessoa. Portanto, depende da casuística concreta. Caso haja plausibilidade, ok, ele deve instaurar o IP, mas não porque o promotor mandou. Não porque o promotor mandou, e sim porque é característica do IP a obrigatoriedade. Tudo bem? Se houver uma requisição descabida, totalmente desvirtuada de uma realidade fática, ele pode sim denegar a instauração do inquérito policial. E 5. Quanto às diligências investigativas, lembrando vocês, as diligências investigativas são nada mais, nada menos do que os atos de investigação. Eu tô cansada e morrendo de dor de cabeça. O Jonathan tá cascando o bico de rir de mim, né? Vamos lá. Eu também vou rir da tua prova. Brincadeira! Vamos lá. Galerinha, então a pergunta, voltando, é:
As diligências investigativas são os atos de investigação. Eles estão dispostos ali no artigo 6º, artigo 7º e até mesmo 8º do Código de Processo Penal, certo? Nesta toada, se houver um vício em alguma destas diligências, exemplo, o interrogatório não se deu direito ao silêncio ao réu. Lembre, o réu tem direito ao silêncio e o delegado não lhe disse que ele teria direito ao silêncio. Tudo bem? Há um vício. Um informante foi ouvido como testemunha. Há um vício, há algo errado na produção do ato de investigação. Neste sentido, contamina a ação penal? O entendimento é não. O inquérito policial, o entendimento majoritário é que ele é um procedimento administrativo e autônomo. Portanto, algum vício ali ocorrido não vai contaminar a ação penal, a qual é independente. Fortalecendo essa tese, ainda a corrente que diz que forte corrente, os atos de diligência, eles devem ser, em regra, repetidos em juízo. Por exemplo, a testemunha é ouvida de novo, o réu é interrogado de novo. Até mesmo por essa razão, se ocorrer um vício na repetição da ação penal, que é autônoma e independente, não há problema qualquer. Tudo bem? Tudo bem? Ótimo. A corrente moderna e nova que diz que pode contaminar, ainda mais quando a prova não puder ser repetida. Tudo bem? Mas o que predomina é que não contamina. Vamos lá. Sobre o contraditório e a ampla defesa no inquérito policial. Pois bem, novamente uma questão totalmente tormentosa. Por quê? O artigo 5º, inciso 55 da Constituição diz que é garantido no processo e os acusados em geral, repito, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa. Portanto, começou a ser discutido sobre acusado em geral engloba investigado? A interpretação atual e mais forte é que sim. Engloba investigado, sim, havendo uma terminologia equivocada, que não seria processo e acusados em geral. Aonde a Constituição usou o termo processo, ela quis dizer procedimento, portanto, englobaria o inquérito policial. Neste sentido, a questão também é discutida sob a vertente dos demais dispositivos da Constituição, em especial atento àqueles previstos de igual forma no artigo 5º, como direitos fundamentais. Por quê? Porque diz que o preso tem direito a um defensor, porque diz que ele tem direito a um defensor. Neste sentido, o direito ao defensor não é um poste, é a defesa técnica. Se tá te dando direito ao defensor, o defensor não vai ficar lá no inquérito sentado mudo, tolhido, igual um poste, uma árvore, certo? Na verdade, é direito à defesa técnica. Então, aí está outro fundamento, certo? A interpretação ali sistêmica garante sim o contraditório e a amplitude defensiva. Todavia, não podemos perder de vista que o inquérito policial é meramente administrativo, tendo a função de preparar a ação penal.
Administrativo, ele é inquisitorial. Ele predomina inquisitivo. Portanto, pela sua natureza inquisitiva, eu posso afirmar vocês que a amplitude defensiva e o contraditório, obviamente, são reduzidas, são diminuídas, certo? Lembrando ainda que o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, a Lei 8.906, ainda disciplinou que o advogado pode estar presente durante o inquérito policial e pode intervir diretamente. Logo, em que pese o Código de Processo Penal trouxe ao inquérito natureza extremamente inquisitiva, é isso. O CPP trouxe ao inquérito natureza extremamente inquisitiva. O Estatuto dos Advogados permitiu ingerência do defensor no inquérito. E isto tem previsão na Constituição, o qual outorga o direito de um defensor e outorga também a ampla defesa em procedimento. Nesta atuada, nós temos uma Constituição que autoriza, um código que traz um procedimento inquisitivo, ao passo que permite certa atuação do defensor. Olhem que interessante. Se não em nome do próprio réu, por vezes o Código de Processo deixou claro, não é em nome do preso, não é em nome do investigado, mas sim em nome da profissão do advogado. Tudo bem? Então, existe a possibilidade de amplitude defensiva e contraditório? Sim. Não pelo que veio no Código de Processo, que trouxe o inquérito inquisitivo, com natureza inquisitiva, mas sim pelo Estatuto da Ordem, o qual encontra respaldo na Constituição Federal. Feito a resposta? Mitigado. João, o que você está bebendo, meu amigo? Chá. Chá? Eu só tô com almoço hoje e comi comida fit. Tô morrendo de fome. Tá. Como que... Vamos lá. A outra pergunta... Gente, essas perguntinhas bem que vocês reclamaram. Tava o bicho do pipoco, hein? Ô, louco! Vamos lá. Em uma medida cautelar representada pela autoridade policial e concedida pelo juiz, exemplo, busca e apreensão, exemplo, interceptação telefônica, durante investigação preliminar, como se faz o contraditório em sede de ação penal? Ou seja, aqui nós temos uma medida cautelar. Exemplo, uma busca e apreensão representada pelo delegado e concedida pelo juiz. Uma interceptação telefônica representada pelo delegado e concedida pelo juiz. Olhem, eu quero lembrar a vocês que as cautelares são medidas que elas causam, sim, certa invasão a direitos fundamentais. Ora, a privacidade da pessoa no seu lar, a privacidade da pessoa na ligação telefônica. E exatamente por ela culminar ali numa certa violação de direito fundamental, é certo que ela precisa demanda de autorização judicial. Tudo bem? Lembrando vocês. E como você vai fazer então um contraditório? Óbvio. O contraditório, ele não vai ser dado durante o inquérito. Imagina, o policial representa pela busca e apreensão para entrar na tua residência. E aí você diz, como juiz, vista ao acusado, ao investigado, não vai ter mais flagrante lá dentro. Estou avisando que você está interceptado. Você não vai falar mais nada no celular. Neste sentido, o contraditório não é feito em termo real, ao vivo. Depois que finda, depois que termina a diligência, trazida como uma cautelar,
é possível a manifestação da defesa. Tudo bem? O contraditório, então, é postergado, concluído a diligência e findada a diligência, que culmina numa cautelar, é dado vista a parte da defesa. Oportunidade, então, que ela poderá manifestar-se sobre. Isso está no Estatuto da Ordem e isso também é matéria de súmula vinculante. Súmula vinculante. A súmula vinculante 14 é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso aos elementos de provas já documentados, ou seja, o contraditório é postergado, findada a investigação pautada numa cautelar, aí sim será dado a informação e a possibilidade de rechaçar pela defesa. Certo? Ótimo. Vamos continuar. Qual a atual função do juiz no inquérito policial? Nada mais, nada menos do que garantidor. Ele não vai acusar sob pena de ferir o sistema acusatório. Ele não vai defender sob pena de ferir o sistema acusatório. Ele vai garantir direitos fundamentais da pessoa humana. Tudo bem? Por isso que eu já falei para vocês, quando veio ali no pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2009, e curte ali no meu Instagram, aquela função do juiz garantidor, eu quero frisar com vocês. O juiz já é garantidor no inquérito. A diferença é que o juiz que faz as garantias no inquérito, ele perpetua e cuida da ação penal. É o mesmo juiz. Aquele juiz que autoriza uma busca e apreensão é o que vai julgar uma ação penal. Aquele juiz que autoriza uma interceptação telefônica e prorroga é aquele que vai julgar a ação penal. Mas lembrem, o juiz já é garantidor. A única coisa que o pacote anticrime quis é que o juiz que cuidasse do inquérito, por vezes autorizando certas violações fundamentadas em direito fundamental, que ele não mais cuidasse da ação penal, mas já existe a função do juiz que é garantidor. Só que o entendimento psicológico é que se ele já autorizou adentrar na casa de alguém, ele já se meteu ali meio que numa investigação. Ele já foi seduzido como pessoa a pessoa humana na investigação. Então, o que o pacote anticrimes quis era que separasse as funções como pessoa, mas o juiz já é garantidor. A função do Ministério Público no inquérito nós já falamos. Olhem ali o livro do Nutt, do Renato Brasileiro, que seria nada mais, nada menos do que controle externo. Controle externo. Tudo bem? Amigos, a última questão que ficou para trás será a do pacote anticrime. Eu vou fazer um videozinho para vocês sobre pacote anticrime. Não vou dar a título de revisão, eu vou fazer uma aula específica ali de meia hora para vocês. Fechou? E a aula que vem nós vamos continuar a nossa revisão. Espero que tenha dado para pegar alguma coisa aí da revisão e relembrar um pouquinho, tá bom? Preparando vocês para a prova aí, tá a revisão de hoje e vamos lá. Eu preciso fazer uma atividade para computar presença, né? Deixa eu pensar numa atividade aqui. Tá. A pergunta é: em regra, qual é o ato que inicia o inquérito policial?
qual é o ato que finda um inquérito policial? Discorra sobre os mesmos. Fechou? Só isso, meus amigos. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais.